Olha, atenção, 12h22, vamos ao vivo agora. A Jéssica Cruz, já vi que ela está com o governador do estado, com o secretário da Educação e com o ministro Camilo Santana. Abre aqui o telão. Jéssica Cruz, rodeada aí de autoridades. É com você, Jéssica. Oi, Fábio. Pois é, olha, desde as 9 horas que acontece essa reunião ordinária aqui no estado de Sergipe, com os secretários de todo o país, secretários da Educação, discutindo os desafios da educação. E, claro, em pauta também o Plano Nacional de Educação, por isso que o ministro está aqui também para ouvir essas reclamações, esses questionamentos, mas que valem demais, né, ministro Camilo Santana, para a construção de uma educação brasileira melhor? Sem dúvida, nós vivemos num país federativo, onde o regime de colaboração entre municípios, estados e a União é fundamental, principalmente no tema da educação. Então, esse encontro aqui, eu quero agradecer ao governador que nos recebeu, o Fábio, ao nosso secretário, que é sergipano e é o presidente do Conselho Nacional de Educação. Ele honra esse compromisso com o país inteiro, para discutir temas importantes, programas de alfabetização, programa da questão da escola tempo integral, programa Pé de Meia, que é um programa hoje para garantir a permanência do jovem na escola, e fundamentalmente o Plano Nacional da Educação, que é exatamente o plano que define as metas dos próximos 10 anos para a educação brasileira. Mas o que é que nós queremos chegar nos próximos 10 anos? Nós construímos o plano, hoje se encontra no Congresso Nacional para ser votado esse plano, que trata da questão do financiamento, das metas de alunos em creche, crianças em creche, das metas do IDEB, metas de educação profissionalizante. Então, é um momento importante de escuta e é um momento de construir conjuntamente as propostas para fortalecer aquilo que nós consideramos mais importante, que é a educação de um país. Mais cedo eu perguntei ao senhor sobre o Fundeb, né? O senhor falou que está analisando, estudando algumas mudanças. É compensar, claro, melhorar a educação e coincidir isso com os repasses financeiros? O Fundeb foi uma grande vitória da educação pública brasileira, que é o fundo, que hoje são mais de 300 bilhões de reais para municípios e estados brasileiros para investir na educação básica. E claro que a gente tem hoje um volume de investimento, mas a gente precisa olhar também para a qualidade da aprendizagem, né? Então, claro que é sempre importante aperfeiçoar, melhorar, fazer sempre esse debate, e ninguém melhor do que os municípios e estados, né, porque são eles que estão lá no dia a dia, em sala de aula, o professor, o secretário estadual, a secretária ou secretário municipal, o governador, o prefeito, de fazer essa escuta para que a gente possa aperfeiçoar e garantir, né, as melhorias educacionais, que hoje a gente garante acesso a quase todo mundo nos primeiros anos do ensino fundamental, mas a gente precisa garantir qualidade da aprendizagem e garantir a permanência, que essa criança, que esse jovem fique na escola até a conclusão do ensino básico. Só que o senhor troca aqui de lugar rapidinho com o presidente do Conselho, que é o secretário e vice-governador Zezinho Sobral. Zezinho, qual o ponto mais importante que foi tocado hoje aqui pela manhã, que foi apresentado ao ministro, apresentado também ao senador Alessandro, a Tabata Amaral, a deputada federal? É importante que a gente ressalte assim, alguns temas. Nós não temos um único tema. Nós estamos discutindo o Plano Nacional da Educação, nós estamos discutindo o piso, nós estamos discutindo ensino técnico profissionalizante, a sua inserção no contexto da política de educação do Brasil e a necessidade de avançar e de crescer. Então temos temas importantes que são observados, que são trazidos a esse fórum e que recolhem a contribuição dos 27 secretários de educação do Brasil, aqueles que operacionalizam de prática, de pronto, a educação no país. A deputada Tabata Amaral falou um pouco aqui, falou também sobre essa escuta na construção de um plano que seja o melhor possível, em um curto prazo, né? Pois é, veja, a questão é que às vezes a gente tem um tempo muito curto para debater temas tão importantes, mas o fato tem que a gente cumprir esse prazo e contribuir da melhor forma possível. O Concede fez um documento, entregou à deputada Tabata com as prioridades que entende que são necessários. A gente chamou a atenção a determinados temas e discutimos assim, aquele e aquele outro ponto do plano precisam de atenção especial, e aí nós vamos interagir mais, vamos passar mais informações, contribuir com essa construção. Estou aqui também com o governador do estado, Fábio Mentidieri. Governador, o senhor falou muito de orçamento também, do que cai na conta e também do que deve vir pela frente para contribuir com essa educação. Levando a educação de Sergipe para o topo, é esse o objetivo? Acho que primeiro a gente tem que parabenizar o secretário Zezinho por trazer a segunda reunião do Concede para cá, a presença do ministro Camilo aqui conosco. Mais do que cobranças, foram trocas de experiências, de sugestões, o que é que o Ministério tem feito por nós, o que ele tem de ações futuras
infraestruturas, que é tão importante para os estados e municípios, e essa fala de custeio, de financiamento, de como manter a educação num patamar de investimento que possa efetivamente ter o resultado que a gente espera e alcance. Frase que eu digo que política pública sem orçamento é discurso político, mas aqui a gente está falando de muito investimento, de muito orçamento e como melhor aplicá-lo para que a gente possa ter o retorno que a gente espera. Eu não acredito em nenhuma transformação socioeconômica que não venha através da educação. E é dessa maneira, construindo a educação forte, de qualidade, melhorando os nossos índices, que a gente vai conseguir transformar uma sociedade. Hoje aqui foi citado, inclusive, concurso, contratações temporárias, aperfeiçoar isso? A metodologia, cada estado tem uma experiência, a gente falar sobre essa troca de experiências aqui, o que é que funcionou em determinados estados. Os problemas são muito parecidos, né, de cada um dos estados, e a gente aqui vai ver como cada um vem lidando com isso, como a gente pode aprender um pouco com a experiência do outro. Eu citava que Sobral e o Ceará é uma referência na educação nacional e hoje vários estados estão celebrando índices próximos ou até superiores, em alguns casos, ao do Ceará, mostrando que a gente está buscando aprender, evoluir, buscando fazer educação de qualidade, não apenas se orgulhar de ter as melhores universidades do Brasil sendo públicas, mas a gente também quer ter a escola básica, a gente quer ter o fundamental, a gente quer ter o ensino médio de qualidade. E essa troca de experiências que a gente veio fazer aqui hoje, claro, tem pautas importantes, o PNE é uma pauta fundamental, financiamento dessas políticas públicas, como o melhor uso do Fundeb, concurso público, contrato temporário, são situações que a gente trata aqui e acho que o Conced é o fórum correto para isso. Fábio, eu sei que você tem uma pergunta para a gente, é isso? Eu queria que você fizesse uma pergunta ao governador, mas diga a ele que é uma pergunta política. Então você pode até liberar o ministro, o vice-governador, mas é uma pergunta política ao governador, tá certo? A pergunta é o seguinte, Jéssica, eu queria que o governador comentasse aquela foto que nós mostramos há pouco da oposição reunida na cidade de Itabaiana. Aliás, ele foi convidado para a festa do caminhoneiro, queria saber se ele vai. E também como fica a base na Câmara Municipal, porque os vereadores são aliados do governador e vão ficar aliados do governador e da prefeita. Como é que fica isso para a gente entender? A pergunta é política, viu, Fábio? De Fábio para Fábio. Mitidieri, ele fez 3 perguntas para o senhor. Não pode perder a chance, né? Ele quer saber com relação àquela foto em que a oposição está toda reunida lá na festa dos caminhoneiros, quer saber se o senhor vai para a festa dos caminhoneiros e a outra pergunta é sobre a base do senhor na Câmara dos Vereadores. Como é que o senhor está acompanhando isso e ela permanece firme? A gente sempre disse que não existe eleição de WO, né? Embora a imprensa esteja muitas vezes lidando dessa forma, mas eu sempre entendi que em algum momento a oposição ia se manifestar, ia aparecer. E acho que é mais do que justo que nem que seja para celebrar ou festejar, eles se unam. Então não tenho muita preocupação com isso, o que eu tenho que trabalhar, focar cada vez mais na minha gestão. Eu acho que o que eu tenho para apresentar no ano que vem é a gestão do governo, que é muito bem avaliada, graças a Deus, é o trabalho da nossa equipe e dessa maneira a gente vai construindo. A oposição tem que se movimentar também, acho que é justo, é democrático, está no direito deles. Quanto à questão da Câmara de Vereadores, os nossos vereadores, a gente tem conversado, tem dialogado desde o início da gestão da prefeita Emília. A gente colocou à disposição os nossos vereadores para colaborarem, já que nós temos 21 dos 26 vereadores do município de Aracaju no nosso agrupamento e nós nunca criamos dificuldade. É natural que quando a oposição faz movimentos visando a eleição do ano que vem, tentando, obviamente, nos derrotar ou desarticular o governo, a gente também, nesse tabuleiro, mexe peças. É natural, isso não é ninguém joga sozinho isso, né? Mas eu estou aqui para colaborar com Aracaju, a gente está aqui para colaborar com a nossa capital, todos nós precisamos da capital sergipana, já tenho dito que eu quero tratar de política no ano que vem, estou evitando a antecipação do debate político, da discussão política, porque eu acho que isso não contribui com a sociedade, a gente tem tanta coisa mais importante para fazer e é dessa maneira que a gente vai construindo. Mas a gente está atento naturalmente aos movimentos, porque eu sou gestor de dia e político de noite, como diz a história. Então a gente não pode esquecer do que a gente faz e da nossa raiz política. Vai para a festa dos caminhoneiros? Vou na procissão, sexta-feira, ao lado do nosso agrupamento, vou visitar o Porto de Itabaiana. Como a gente está aqui sediando o Arraiá do Povo, a gente está recebendo a todos aqui à noite. Aliás, já estou lhe aguardando lá também, você, Fábio Henrique, também no Arraiá do Povo. Muito cedo. Mas aí já vai direto. Você sabe que a gente está lá sempre recebendo a todos, por isso mesmo agradeci o convite do prefeito Valmir e disse a ele que estarei lá na procissão ao lado do nosso amigo deputado Luciano Bispo. Fábio.